Nesta edição do Magazine Triatlo fomos até Castelo de Paiva. O concelho do distrito de Aveiro tem cerca de 17 mil habitantes. A região foi palco da 7ª edição do Triatlo de Castelo de Paiva, prova pontuável para o Campeonato Regional Norte Individual de Triatlo. Para nos acompanhar nos comentários deste magazine temos Sérgio Dias, vice-presidente da Federação Triatlo. Bem-vindo, Sérgio. Olá. Vamos então olhar para o percurso, a começar pela natação. Os atletas tinham de completar 750 metros, uma volta num percurso triangular. Sérgio, vemos já os atletas na água, prontos para iniciar esta prova, mas a fazer um último aquecimento. É algo que eles costumam fazer, testar, por assim dizer, a água? Sim, normalmente faz um aquecimento dentro de água. Como o nome indica, serve de aquecimento, é a primeira adaptação ali, não só à água, e serve também para aferir de correntes e de alguns pontos de referência para a navegação que são sempre importantes. Aqui víamos aquilo que aparentava ser uma corrente forte, vimos alguns atletas ali a nadar praticamente no mesmo sítio, e isso poderia ser alguma dificuldade. A temperatura da água também prometia não ajudar. Portanto, as condições desta natação não estavam nem muito fáceis nem muito difíceis, é assim? Sim, a temperatura dificulta sempre, porque aqui é baixo nesta altura do ano e no Rio Douro a água ainda está um pouco gélida. Relativamente à corrente, eles acabam por nadar aqui, apesar no fundo da forma do percurso, acabam por nadar muito a favor da corrente, porque eles vão sair num ponto diferente do ponto onde começaram, e com a corrente a favor acaba por terem alguma facilidade neste ponto. Mais importante do que a navegação acaba por ser ali não falhar o ponto de saída, porque às vezes quando a corrente é demasiado favorável, sim, às vezes fazem-se mal as contas e pode-se falhar o ponto de saída. E esta natação foi muito rápida, era apenas 750 metros, e vemos já aqui o primeiro atleta, Tiago Maia, que parece ir já com alguma distância. Sim, o Tiago Maia saiu completamente isolado da natação. Víamos agora a sair ali os restantes atletas ali num grupo de 4 atletas. O Tiago saiu perfeitamente isolado e com o controle da prova nesta altura. Qual é o ponto fundamental agora para o próximo segmento? Neste momento, e sendo um segmento, isto é um triatlo com BTT, vai, acima de tudo, os atletas vão andar mais sozinhos e com algumas zonas mais técnicas, vão ter que conseguir meter um bom ritmo, e os especialistas vão tentar puxar dos galões e tentar chegar à frente. Numa prova que, recordo, é em formato sprint. Sim, cerca de 20 km de BTT, ainda assim, sendo em BTT, 20 km podem dar para fazer diferenças consideráveis. E aqui já sabemos que na transição rápida e eficaz é o que tem de ser. Sim, a transição é sempre é o ponto onde não se ganham provas, mas podem decididamente perder-se provas. É importante fazer uma transição rápida e o mais eficaz, no sentido mais limpa possível, e aqui vários atletas a fazerem transições ali bastante bem conseguidas. Vamos então conhecer o percurso do ciclismo. Os atletas tinham de percorrer 23 km, um percurso em BTT por caminhos rurais, num misto de terra batida e alcatrão. Sérgio, vamos só voltar a recordar, já tivemos outras provas em BTT. O que é que significa então isto do BTT? O BTT tem a particularidade, face à estrada, de ser mais técnico. Há mais obstáculos no percurso, a própria estrada acaba por ter buracos, acaba por ter zonas mais sinuosas, descidas às vezes em os chamados single tracks, são locais onde basicamente passa a largura da bicicleta, com algum desnível acentuado tanto a subir como a descer, e isso acaba por criar aqui mais alguma dificuldade acrescida ao ter que se equilibrar em cima da bicicleta. Com esta dificuldade acrescida acaba por criar umas diferenças maiores no ritmo que cada atleta consegue impor. Tínhamos Tiago Maia na frente, era Paulo Ferreira do Viana Triatlo que o estava a perseguir naquela altura, ele que é veterano 2. Nesta prova os escalões são um ponto fundamental? Os escalões, há sempre classificações por escalões nas várias provas, mas por norma também temos sempre alguns atletas que, independente do seu escalão, e seja o escalão de veterano ou seja às vezes os cadetes, que se conseguem no fundo misturar e disputar os melhores lugares com aqueles que seriam teoricamente, e aqui é um teoricamente gigantesco, os atletas mais digamos que adaptados ou mais candidatos a ganharem esses ou a disputarem esses lugares, como normalmente são os atletas do escalão sénior, que no fundo é o escalão a elite, se podemos usar esse ponto numa prova do campeonato regional, mas no fundo há sempre atletas de outros escalões que
se envolvem aqui nesta discussão da prova e dão muito boa conta de si. E aqui podemos ver o quão difícil poderá estar este percurso ali a optar por levar então a bicicleta. Sim, há zonas em que no BTT acaba por ser muito o idealmente, obviamente, é andar em cima da bicicleta porque é sempre mais rápido e poupa bastante mais as pernas, mas há sempre situações em que, tendo que desmontar, o ato de voltarem a montar na bicicleta, nomeadamente nesta situação em que o piso era pouco favorável e é subir ou imediatamente sair a correr com a bicicleta na mão, há que ponderar aqui a hipótese, se faltar pouco para acabar a subida, teoricamente ali a situação que o atleta optou é sempre mais rápida. E como é que dirias que estavam as condições deste segmento? O percurso e a julgar pelo ar enlameado com que os atletas já começam a aparecer, estava algo duro e com alguma lama à mistura. Seguramente não é o pior percurso de BTT que estes atletas já fizeram, mas ainda assim as imagens são bem ilustrativas da lama que havia no percurso. Como víamos ali, o atleta bastante massacrado pela lama, quase parece que vindo de um tratamento de lama. E aqui esta poderá ser se calhar uma das zonas até mais difíceis do segmento, pelo menos eles têm ali uma inclinação que não é fácil, pelas reações que vimos deles, é isso que mostra. Sim, é uma subida com alguma inclinação, o piso, principalmente nesta curva de praticamente 180 graus, tem ali umas pedras, acaba por também não ser favorável e isto tudo junto a dificultar aqui a ação dos atletas. E de que forma é que o treino muda, se é que muda, quando há uma prova em BTT? Muda na adaptação à bicicleta. É vulgar estes atletas fazerem durante o período de inverno algumas competições e alguns treinos de BTT, até porque quando está a chover acaba por ser um pouco mais seguro do que andar na estrada, e também obviamente para treinarem a técnica, que depois pode ser, digamos, benéfica em termos de estrada, nomeadamente quando circula em grupos, ter que o à vontade com que se desviam de obstáculos em espaços muito curtos ou apertados entre outros atletas. Por isso o treinar BTT acaba por ser importante do ponto de vista técnico. Claro que os especialistas levam sempre vantagem. Nesta altura do ano, e tirando os especialistas, a maior parte dos atletas como o Tiago Maia, que estão mais concentrados no circuito de estrada, acabam por, eu diria que treinam muito pouco, se é que há alguma coisa em BTT. E o Tiago Maia, que ia já, parece que conseguiu aumentar até a vantagem aqui no BTT, ele que já tinha saído da natação com alguma vantagem. Sim, ele a consolidar a posição na frente e com isso aqui a entrar para o segmento de corrida, como reafirmando o seu estatuto de principal favorito à vitória final. Sim, depois na corrida, que são 5 km, à partida a vitória estava garantida, mas como é que ele se comporta na corrida? Ele é um bom corredor e, como já tivemos a oportunidade de referir noutras edições, é um atleta que já representou a seleção por algumas vezes, e só isso faz com que seja, só por isso já é uma garantia de que é um atleta bastante completo e um bom corredor por natureza. Sim, falavas das outras edições, o Tiago Maia tem estado algo presente nestas provas regionais. Sim, eu acredito que o Tiago use muitas destas provas também como um treino competitivo, para além de obviamente ser um dia bem passado a disputar um triatlo, um duatlo, que no fundo é a modalidade que todos gostamos, e o Tiago não é exceção. Acaba por juntar essas duas vertentes, e é um treino competitivo como às vezes não se consegue fazer fora da competição, digamos assim. Vamos aproveitar então para ver o percurso da corrida, onde eles tinham de completar 5 km, uma volta num percurso misto de terra batida e alcatrão. Este era então o segmento final, a corrida, 5 km, numa prova em sprint, mesmo assim 5 km não é pouco. Dependendo do desgaste que os atletas trazem, principalmente do ciclismo, eles seguramente às vezes acham que poderia ser um bocadinho mais curto. Ainda assim, nesta fase e nesta prova as diferenças já eram bastante acentuadas entre os atletas da frente, e era mais a gestão de esforço de cada atleta do que propriamente aqui a tentativa de ganharem alguma posição. Eles vinham todos demasiado afastados para sequer estarem à vista, e, como se costuma dizer, longe da vista, longe do pensamento, e faria com que no fundo cada um ficava um pouco resignado à posição onde estava. Aqui é importante também referir que esta prova é a única deste campeonato, ou seja, aqui vão ser apurados os campeões.
Sim, sendo a única prova é para a do campeão regional de triatlo, o campeão regional norte de triatlo, melhor dizendo. E essa é uma classificação, obviamente, para os atletas da região, é sempre uma classificação interessante e importante de disputar. Sendo que também depois também temos campeões por escalões. Há pouco já falámos um pouco dos escalões. Falando dos veteranos, veterano 1, 2, 3, o que é que isso significa na prática? O escalão de veteranos no triatlo começa a partir dos 40 anos e depois a cada 5 anos há um salto de escalão dentro dos veteranos, ou seja, veteranos 1 estamos a falar de atletas até 44 anos, veteranos 2 de 45 até aos 49 e por aí sucessivamente até o V5. A partir de V5 todos os atletas, digamos que acima, naquele que seria o escalão de V5 ou mais alto, são ranqueados como veterano 5. E há muitos atletas, não só aqui, mas no todo no triatlo, há muitos atletas já veteranos a participar nas provas? Há uma faixa muito grande de veteranos, nomeadamente de veteranos 1 há uma faixa muito grande e também de veteranos 2, obviamente que à medida que a idade avança há cada vez menos atletas. E aqui o sénior que venceu a prova, Tiago Maia, do Benfica, então a confirmar o primeiro lugar. Estou muito bem, estou bastante contente com a minha corrida e aqui no Norte é sempre um prazer competir e a prova foi bastante exigente, bastante técnica e deu para pôr em prática o treino que está feito e agora é descansar. Vejamos então as classificações individuais masculinas. Tiago Maia confirmou a vitória com 8 minutos de vantagem, Paulo Ferreira ficou em segundo e foi Carlos Sousa a fechar o top 3. Dentro do setor feminino havia apenas uma concorrente, Joana Cunha, da Associação Académica de São Mamed, um clube já com muita história, que foi fundado em 1946, e a sénior Joana Cunha conseguiu então, nos cerca de 28 km desta prova, completá-la em 2 horas, 39 minutos e 37 segundos. Correu bem, apesar da violência, a natação correu bem, mas a bicicleta, para além de muito técnica, BTT também não é a minha praia, portanto dificultou um bocadinho as coisas. Vejamos então a classificação individual feminina. Joana Cunha então levar a vitória, tendo sido ela apenas a única concorrente do género feminino presente nesta prova. Esta é já a 7ª edição deste triatlo em Castelo de Paiva, uma prova com muita história e que ajuda a dinamizar a região. Castelo de Paiva começa a ter muita tradição no triatlo. Já são vários os anos em que temos vindo a desenvolver iniciativas nesta área e que tem atraído muita gente. Castelo de Paiva tem muitos praticantes nas bicicletas, nos desportos associados à montanha, aos percursos mais difíceis e ao contacto com a natureza. De facto, há aqui uma conciliação perfeita em várias vertentes, o que torna, de facto, uma jornada única e que atrai muita gente até ao nosso concelho todos os anos. Foram vários os apoiantes que contribuíram para que esta prova tivesse sucesso. Cuidado com a alimentação, é isso que estamos a dizer, aliado ao exercício físico, eles vão ser uns bons atletas e é essa a mensagem. Nosso apoio, se assim podemos dizer, é para contribuir para que a organização tenha meios para que tudo corra do melhor.